Vamos começar? Eu sou a Alice. Todo mundo está me ouvindo bem? Eu vou tomar isso como um sim. Sim. Vou colocar o vídeo para... meu nome é Alice, eu sou diretora adjunta do ICV. Eu vou fazer a honra de começar o webinar. A gente fez um primeiro webinar sobre esse tema há um mês atrás, para o lançamento do nosso estudo, do nosso trabalho, da avaliação de transparência do ICV, e como teve algumas pessoas que não conseguiram participar, a gente decidiu fazer mais um. Então, é um grande prazer falar de transparência com vocês. Eu estou vendo aqui nos participantes que tem pessoas que já têm assim, uma boa familiaridade com o tema. Então, acho que esse momento vai ser muito bom, porque a gente pensou nesse momento como um momento de compartilhamento para profissionais que estão atuando com o tema, ou pelo menos com temas de governança, e que estão atuando com indicadores, que estão já trabalhando com essa questão. Os passos que a gente pensou, junto com o Renato e a Ana Paula, são os seguintes: de primeiro, contextualizar um pouco a questão de transparência; num segundo tempo, explicitar a metodologia; e num terceiro tempo, fazer uma coisa mais no âmbito de debate, de um bate-papo, né? Então, para isso, a gente convidou o Renato, Renato Morgado, que é do Imaflora, e que trabalha com esse tema de princípios de governo aberto, com os acordos nacionais e internacionais sobre o tema. E a gente também vai ter a Ana Paula Valdiones, que é analista no ICV, que liderou o estudo de transparência. Eu vou só lembrar as regras básicas de ordem num webinar. Se for possível, deixar o microfone no mudo, para não ter barulhos atrapalhando, e também fazer uma inscrição de perguntas no chat, usar o chat para possíveis perguntas no momento das apresentações. Então, num primeiro momento, eu queria só falar rapidinho. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se funciona. Não, aqui não. Utilização de webinar. Pronto. Aqui é só eu fazer isso. Pronto. Então, rapidamente, apresentando o ICV, contextualizando o estudo e a temática de transparência. O ICV é uma ONG que trabalha em Mato Grosso, que hoje tem mais de 25 anos, e a gente trabalha a construir soluções compartilhadas para o uso da terra, dos recursos naturais. Então, a gente experimenta a campo práticas produtivas, mas também arranjos de atores, e trabalha esses arranjos também em nível estadual, para dar escala a eles e para replicar eles numa escala maior. Mas também a gente trabalha também em Cuiabá outros arranjos de políticas estaduais, políticas de gestão florestal, onde a questão da transparência e do monitoramento do desmatamento, por exemplo, tem uma importância chave para o estado de Mato Grosso. Inclusive, o trabalho sobre transparência no ICV nasceu com a questão da gestão florestal descentralizada. Em 2006,
Com a descentralização da gestão florestal, o estado de Mato Grosso foi um dos pioneiros na forma que ele tentou e quis assumir a gestão florestal. Com isso, começou a se fazer questões que não existia antes de compartilhamento de dados. Então, a gente começou em 2007, 2008 a monitorar quais informações o Estado estava divulgando, por exemplo, em relação à autorização de desmatamento, acompanhamento do desmatamento, licenciamento, e o quanto que essas informações estavam sendo disponibilizadas para o público em geral e quanto que essas informações estavam sendo disponibilizadas até para o próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, de 2008 para cá, o assunto da transparência foi ganhando corpo e escala. Eu acho que hoje a gente está numa situação, quando a gente fala de floresta e de disponibilização de informação, aonde começa a fazer aonde todo mundo tem um consenso do papel da transparência na gestão florestal. Então, não é mais uma, duas, três organizações que trabalham com o tema da transparência, mas são várias. Então, no Observatório do Código Florestal, por exemplo, a gente tem um GT específico sobre esse tema. A própria coalizão Floresta, Brasil Floresta Clima também tinha um GT sobre isso, que foi incorporado na parte de Código Florestal. Então, de 2006, 2007 para cá, a gente, com esse tema ganhando corpo, ganhando espaço, a gente também foi agregando alguns parceiros no trabalho do ICB sobre a transparência. Um deles é o Ministério Público. O Ministério Público, depois de implementar algumas operações como o TAC da pecuária, o trabalho, assim, por exemplo, sobre assentamentos na Amazônia, foi colocando a questão da transparência como uma prioridade no seu planejamento estratégico. E com isso, ele chamou o ICB para fazer um primeiro trabalho e a gente vem assim, replicando esse trabalho e aumentando a escala. Por que a transparência é tão importante no nosso contexto profissional? Por ser simplesmente um direito que hoje é garantido pela Constituição, o Brasil tem um arcabouço legal muito aperfeiçoado assim, sobre a questão da transparência. Acho que o Renato pode até detalhar mais essa questão, mas ele é visto como pioneiro em algumas frentes. Agora, na prática, ele ainda pode melhorar. A gente vai ver isso na apresentação da Ana Paula, na sequência. O acesso à informação, ele é chave pelo fato de possibilitar a colaboração entre os órgãos públicos. Então, o IBAMA só vai saber se tal desmatamento foi autorizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente se ele tiver acesso a essas autorizações de desmatamento. Isso ainda não é uma prática de fluxo de informação pacificada, por exemplo. O direito ao acesso à informação também é fundamental para o mercado. Então, a JBS precisa saber de quem ela está comprando carne. O Santander precisa saber aonde ele está investindo. Então, a gente teve algumas operações nos 6 últimos meses que mostraram o quanto essas ferramentas de acesso à informação são fundamentais para os atores privados não se envolverem em atividades ilegais. E, para finalizar, a transparência é fundamental para permitir o controle social das atividades. Então, eu preciso ter acesso, por exemplo, a listagem de quais são os cadastros ambientais rurais que estão sendo validados, para ter certeza que não vai ser os amigos dos tomadores de decisões que vão ter um acesso priorizado. Assim.
Então, só para finalizar, assim, porque às vezes fica muito distante a realidade, assim, eu preparei alguns slides de exemplos. O exemplo que eu citei da JBS é um exemplo muito claro, assim, de para eu comprar uma produção livre de desmatamento, eu preciso de 3 informações específicas. Eu preciso de saber se teve desmatamento, eu preciso saber de onde vem o boi que eu estou comprando, eu preciso saber, eu preciso do cadastro ambiental rural. Então, essas 3 informações, hoje dá para avaliar se elas estão disponíveis no formato e na atualização e na completude, entre aspas, necessária. Então, é um exemplo. Outro exemplo, em termos de proteção dos direitos, como a informação pode proteger o direito, o exemplo do visualizador de CAR da SEMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, onde você pode ver que na terra indígena Manoc, que é uma terra indígena perto de Brás Norte, Mato Grosso, você tem vários CAR sendo hoje cadastrado dentro do SICAR ou do SINCAR de Mato Grosso. Isso, ter essa informação disponibilizada permite a organizações da sociedade civil de se mobilizar e de, por exemplo, verificar quais atividades estão acontecendo na terra indígena e verificar que tem, sim, empreendimento financiado para produtores rurais a partir do CAR. Então, é um tipo de controle social que faz muito sentido e que precisa acontecer. Eu poderia dar outros exemplos Tem alguém com são muitos os exemplos que a gente pode dar de os riscos da não transparência, assim, os riscos para direitos humanos, para proteção do meio ambiente e também para questões comerciais, né, que são, por exemplo, o caso da JBS do Santander. E por isso que, na verdade, o Brasil está envolvido em vários acordos onde ele procura adotar ferramentas de governo aberto. Então, eu vou, nessa transição, eu vou passar a palavra para Renato Morgado, que pode, que vai nos falar um pouco melhor de como o Brasil está inserido nisso e mostrar como estudos e avaliações desse tipo podem ajudar o Brasil a melhor se estruturar as secretarias ambientais e os órgãos de gestão ambiental para isso. Em seguida, a Ana Paula vai falar do estudo em si. Renato? Olá, gente. Boa tarde a todos, a todas que estão participando. Eu sou coordenador de políticas públicas do Imaflora. Para quem não conhece, é uma ONG fundada em 95, que atua nas áreas florestal e agrícola. E na mesma direção que a Alice trouxe, né, o Imaflora foi compreendendo ao longo dos anos que os temas de transparência, controle e participação social nas políticas públicas, elas são elementos centrais para que, de fato, a gente possa avançar em soluções efetivas, com legitimidade, que de fato consigam enfrentar os desafios que estão colocados para a gente, né? Então, o Imaflora tem trabalhado com transparência e participação já há um tempo, mas esses temas ganharam maior centralidade nos últimos anos, especialmente com a participação do Imaflora num acordo internacional do Princípio 10, que vou comentar um pouquinho para vocês, e nos fóruns que tem discutido o governo aberto, onde um dos grandes princípios de governo aberto é a transparência pública, né? Então, sem repetir o que a Alice falou, mas reforçando, né, que a transparência e temas relacionados a controle social das políticas são pré-condições aí para a gente avançar em direção à sustentabilidade. E é uma boa coincidência que esse é um mês que a Lei de Acesso à Informação ela completa 5 anos de vigência, né? A lei foi aprovada em 2011, mas passou a sua vigência iniciou em maio de 2012.
Então, a gente está num mês bastante feliz para discutir o que a gente avançou e os desafios que ainda estão colocados aí para a transparência pública. E aí eu comentei no webinar passado, mas reforçando, né, que esse tipo de estudo que vai colocar uma régua bastante precisa e específica no setor de políticas públicas, ele é fundamental. Já estão bastante difundidos, né, e ainda são necessários os estudos que tentam compreender o desempenho geral do Estado em relação ao funcionamento dos SICs e também as obrigações básicas de transparência do Estado relacionado ao orçamento público, divulgação de licitações e contratos. Então, isso está bastante difundido. Mas a gente precisa colocar cada vez mais a régua em setores, né, em temas, porque isso vai evidenciar muito claramente o que a gente avançou e o que ainda precisa avançar. Então, esse estudo do ICV tem, além de uma qualidade muito grande, tem esse mérito, né? Porque nos debates que a gente faz com o poder público, a tendência é o poder público falar que já dá total transparência a tudo, e a tendência da sociedade civil é demandar mais transparência. E aí, se a gente não tem uma métrica específica que mostra o que falta, fica um diálogo que não avança muito, né? E quando a gente mostra objetivamente o que precisa ser avançado, né? Quais são as grandes lacunas, a gente consegue ter um debate mais qualificado. Enfim, então esse é um dos grandes méritos, né, desse tipo de estudo, e acho que a gente no campo ambiental pode avançar em outros temas que ainda não estão bem cobertos. E aí, brevemente também, eu queria trazer alguns elementos que eu acho que a gente precisa prestar mais atenção quando a gente fala de transparência, né? Algumas questões macro aí da transparência ambiental. A primeira é que a gente, obviamente, precisa de mais informações à disposição da sociedade, né? O aprimoramento dos instrumentos de transparência passiva, que é quando a sociedade demanda informações do Estado, então isso ainda precisa avançar. Por outro lado, a gente precisa discutir com o Estado qual é o melhor formato dessas informações, não só em relação a disponibilizar em formatos abertos, mas em melhor organizar as informações. Então, muita informação também às vezes confunde, né? Porque a gente não consegue, de forma simples, acessar a informação que é essencial. E se a gente, enquanto ONGs, ainda tem um tempo para garimpar as informações que a gente quer, o cidadão comum não tem esse tempo. Então, as informações elas precisam estar cada vez melhor organizadas e customizadas para a demanda da sociedade, né? Eu acho que a gente ainda tem que avançar em algumas normas setoriais, né? Às vezes o Estado não disponibiliza a informação porque ele diz que ainda não tem uma base legal específica, apesar da Lei de Acesso à Informação dar uma mensagem geral para o Estado de que informação de interesse público deve ser disponibilizada, e obviamente que informação ambiental, por se tratar de um direito difuso, é uma informação na essência de interesse público, né? Uma outra agenda que a gente tem que avançar é na abertura de bases de dados, né? Ali se mostrou de forma muito didática o potencial que se a gente tiver os dados do CAR, do GTA, do DOF, e o potencial de cruzar esses dados e gerar inteligência e compreensões sobre os problemas ambientais. Uma outra dimensão que tem a ver com dados abertos, mais informação ambiental de forma geral, é que muitas vezes o Estado ele usa o argumento da privacidade das informações ou do sigilo comercial das informações como um argumento para não abrir determinados documentos ou dados, né? Então a gente tem que avançar nesse debate, porque a legislação ela protege, né, o sigilo comercial e a privacidade. Porém, a gente tem dois direitos em contraposição, né? O interesse público em saber informações do ente privado, né, sobre questões ambientais, e o direito desse ente privado em ter parte das informações resguardadas, né? E aí, quando a gente coloca esses dois direitos em confronto, né, ou justapostos ali, a compreensão é que o direito a ter a informação ambiental, mesmo que seja uma informação privada, se sobrepõe à possibilidade do sigilo dessa informação. Mas essa é uma interpretação nossa, né? Ainda não está bem consolidada no debate público e nos órgãos de controle. E uma última dimensão que eu queria destacar, que
sai do radar desse tipo de estudo que geralmente a gente faz sobre transparência ativa e passiva, e que acho que a gente precisa agora pensar uma agenda complementar, é como essas informações de fato circulam para as populações locais, comunidades tradicionais, povos indígenas, que são geralmente os mais afetados, né, especialmente no contexto amazônico, por grandes empreendimentos, e que dificilmente vão acessar as informações por esses mecanismos que a gente geralmente mede. Essas pessoas elas tendem a não acessar, por, enfim, várias limitações, a informação de um EIA-RIMA num site ou pedindo uma informação por um ESIC. Então, a gente precisa avançar também na compreensão sobre como essas informações circulam ou deixam de circular para essas populações, já que o método mais tradicional, e que tem um mérito muito grande, né, de estudos de transparência ativa e passiva, não, enfim, eles não contemplam essas dimensões. E aí só 2 elementos aí que a Alice tocou, né, de acordos nacionais e internacionais, que vale citar, sem se aprofundar muito, porque não é o nosso objetivo, mas que trazem um contexto da transparência. Um é a OGP, que é a Parceria para Governo Aberto. É uma parceria que teve início em 2011, fundada por 8 países, um deles o Brasil, e que tenta fomentar, então, políticas de governo aberto nos países que fazem parte. Governo aberto é um conceito ainda em construção, mas que ele é definido, a grosso modo, por governos que dão transparência, abrem seus dados, criam canais efetivos de participação e prestam contas para a sociedade sobre o que fazem ou deixam de fazer. E aí cada país dentro da OGP, a cada 2 anos, tem que apresentar um plano de ação, com compromissos de avanço nesses princípios de governo aberto. O Brasil está indo para o seu 3º plano de ação e pela primeira vez a gente, né, enquanto sociedade civil, conseguiu garantir um compromisso de meio ambiente nesse plano brasileiro. E aí é um compromisso exatamente sobre avanço em transparência da gestão florestal e do licenciamento ambiental. E aí está tendo um processo de diálogo entre órgãos públicos e sociedade civil no contexto desse compromisso, para que a gente possa avançar aí entre outros temas, na transparência florestal e na abertura de bases de dados. Então fica o convite para vocês, quem tiver interesse, se aproximar desse compromisso e do processo da OGP, porque ele é um plano brasileiro, dentro de um contexto de um compromisso internacional, então ele tem a possibilidade aí de ser um canal de avanço na transparência ambiental. E um outro processo que acontece, que o Brasil faz parte, é o Acordo Latino-Americano e Caribenho do Princípio 10. O Princípio 10 ele é um princípio da declaração da Rio 92, da principal declaração da Rio 92, e esse Princípio 10 vai falar da obrigação do Estado, né, e da importância da transparência, da participação e do acesso à justiça como condições para a gente caminhar em direção à sustentabilidade. E desde a Rio+20, em 2012, os países da América Latina, hoje são mais de 20, estão negociando o acordo regional do Princípio 10. Então, esse processo está bastante avançado, né? O texto do acordo está sob negociação, com a perspectiva de terminar esse processo no final do ano e com a expectativa da sociedade de alguns países de que seja um acordo legalmente vinculante, né? Isso implicaria que os países que aceitarem esse acordo, eles incorporam o texto do acordo com força de lei, né, no seu arcabouço jurídico. E o texto desse acordo, que ainda está em processo de negociação, mas ele traz alguns elementos muito interessantes aí em relação à transparência, participação e justiça. Queria só destacar 2 para finalizar essa minha fala. Um deles é a obrigatoriedade do Estado entregar informação de forma ativa para populações que possam ser afetadas por empreendimentos de impacto ambiental, de significativo impacto ambiental. Essa obrigação hoje ela não existe de forma explícita, né? Então, em tese, se for acontecer uma grande estrada, uma hidrelétrica, o Estado teria a obrigação de identificar as populações afetadas e entregar toda a informação necessária para essa população poder compreender o impacto e participar dos processos de discussão sobre esse empreendimento. E uma outra questão que eu gostaria de destacar é a obrigação do Estado responder
qualquer processo de participação que exista, né? Então, se a gente participar de uma consulta pública, e aí a sociedade envia o seu conjunto de propostas, o Estado ficaria obrigado a responder como incorporou ou deixou de incorporar essas contribuições da sociedade. Essa é uma boa prática em processo de participação que alguns órgãos já seguem, mas que não é uma regra. E isso enfraquece muito os processos de participação, porque a sociedade coloca uma energia para influenciar um processo e não tem a informação de como isso foi incorporado no processo decisório final. Então, só para ilustrar um pouco a potencialidade desse acordo e também convidar, porque um processo de negociação ele é aberto, inclusive para a sociedade participar dos debates, das negociações. E aí, se alguém quiser mais informação, na hora da discussão, eu abordo um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que é isso, Alice, de contexto. Falei um pouco rápido porque é muita coisa, mas se alguém quiser, a gente explora um pouco mais nas questões. Então, oi, gente, boa tarde. Sou Ana Paula, do ICV. Só vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu... Bom, obrigada, Alice e Renato, pela fala sobre a importância da transparência e dos processos que estão rolando hoje com esse tema. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Aproveitando, então, que vocês já fizeram essa fala, eu vou entrar direto na pesquisa, no estudo que o ICV publicou mês passado, né, que é sobre transparência ambiental na Amazônia. Então, na verdade, é uma avaliação da transparência nos estados que compõem a Amazônia Legal. Esse estudo é uma segunda avaliação, na verdade. A primeira foi feita em 2014, foi uma construção junto com o Ministério Público Federal, e que gerou recomendações para alguns estados que estavam participando dessa pesquisa até então, e que hoje a gente conseguiu ampliar essa avaliação para os 9 estados da Amazônia Legal e ver um pouco como que foi essa evolução entre 2014 e 2016. A metodologia, ela envolveu 3 etapas, basicamente. A primeira foi a identificação de quais informações são chaves para a transparência ambiental hoje na Amazônia, né? Então, a gente fez uma pesquisa online em 2014 que envolveu mais de 200 usuários de informação. Esses usuários, eles eram divididos em 5 categorias, então eram desde a sociedade civil organizada, quanto setor público, do órgão executivo, Ministério Público, setor privado e também os financiadores, né? E a gente, a partir dessa pesquisa, questionou um pouco quais que eram as informações importantes para o controle das atividades na Amazônia, né? E qual que era a percepção sobre a disponibilidade dessas informações junto a esses usuários. Essas informações, elas envolviam basicamente 6 agendas ambientais, que era a regularização ambiental, pecuária, exploração florestal, hidrelétrica, regularização fundiária e soja, né? Então, eram informações que eram importantes para o controle dessas 6 agendas. Depois disso, a gente fez um levantamento das práticas dos órgãos públicos, né? Que envolveu primeiro um pouco uma análise da legislação, o que estava citado nas legislações quanto à disponibilização de informação, né? Um segundo momento foi um teste dos canais de informação ao cidadão, dos ESICs ou dos protocolos físicos, dependendo da realidade de cada estado. E, por último, uma análise da informação que estava disponível online. E aí, no fim, a última etapa foi a consolidação de 2 índices. Um índice, primeiro, que era o de índice de transparência passiva, ou seja, quando eu requisito ao órgão, ele me passa a informação, e um segundo índice, então, de transparência ativa, ou seja, daquela informação que está disponível, quanto das informações importantes para o controle estão disponíveis e qual a qualidade delas. Aí, falando só um pouquinho mais do cálculo dos índices,
Basicamente, a transparência passiva, ela foi uma proporção das respostas a pedidos que foram enviados para esses órgãos. E a transparência ativa, a gente analisou a disponibilidade da informação, e uma vez que aquela informação-chave estava disponível, qual que era a qualidade da atualização daquela informação, se ela estava sendo se ela era atual, se ela estava atrasada, o detalhamento da informação, se ela continha tudo que a gente considerou como importante para a informação ser de qualidade, e o formato disponibilizado, se ele possibilitava o uso e cruzamento daquela informação com outras bases, né? Bom, entrando um pouquinho já na parte dos resultados, esse slide ele mostra como que está a situação legal hoje dessas informações. Então, aqui a gente tem as 41 informações que foram analisadas, né? O gráfico está um pouquinho difícil, mas vamos lá. A barrinha verde, ela se refere às informações que têm obrigação de ser disponibilizada via pedido de informação. A gente não analisou nenhuma informação que fosse considerada sigilosa, logo todas elas devem ser fornecidas pelo órgão quando for requisitada pelo cidadão, né? A barrinha laranja, a segunda barrinha, é a obrigação expressa de publicar essa informação, ou no Diário Oficial, ou na internet, né? A terceira quando a legislação ela traz, que é a vermelhinha, quando ela traz definições sobre a sua atualização, de quanto em quanto tempo aquela informação precisa ser atualizada pelo órgão, né? A azul é a definição sobre o detalhamento, então, por exemplo, o CAR, quais informações do CAR eu preciso estar pública, preciso colocar público na internet, né? E a marronzinha, a definição sobre o formato dessa informação. Se ele vai ser um Excel, um arquivo raster, né, um arquivo em shape, se é uma lista. Então, quando a gente analisa a nossa legislação hoje, a gente vê que tem só 5 dessas 41 informações que são chaves para o controle ambiental que estão detalhadas na nossa legislação, quanto ao formato, detalhamento da informação e periodicidade de atualização. E obviamente, a obrigação de disponibilizar. Na verdade, isso daqui já mostra uma grande lacuna hoje da transparência, que é a sua parte legal. Então, muitos gestores, eles às vezes não implementam, porque eles não sabem exatamente como aquela informação, se aquela informação ela tem uma obrigatoriedade de ser divulgada, e quando tem, não sabe muito bem em que formato disponibilizar isso ao cidadão. Então, esse já é um ponto de bastante atenção para os gestores, né, e para a gente onde operar na transparência. Segunda parte, então, da pesquisa, que foi testar os canais de comunicação com o cidadão, que foram os sistemas de informação ao cidadão, ele deu um resultado bastante positivo. Então, entre 2014 e 2016, a gente teve um cenário de bastante regulamentação da Lei de Acesso à Informação pelos estados e implementação dos sistemas de informação ao cidadão eletrônico, basicamente, né? Então, a gente pode ver pelos resultados, pelo nosso índice de transparência passiva, que grande parte dos estados tiveram 100%, né, de respostas aos pedidos de informação que a gente enviou, né? Com exceção do Amapá, que ainda não regulamentou a sua lei de acesso à informação e também não tem um sistema eletrônico, né? Então a gente protocolou ofício, mas não teve resposta, né? Então a média em 2016 foi de 75% do índice de transparência passiva. Ele foi 31% maior em relação à nossa avaliação de 2014. Então, esse foi um resultado bastante positivo. Aqui a gente avaliou basicamente a resposta, né? Se o canal estava funcionando, se houve resposta ou não do órgão àquele pedido.
Quando a gente olha se isso foi dentro do prazo, esse índice cai um pouquinho para 69% no geral. Aí, passando para a parte de avaliação da transparência ativa, ou seja, o que os órgãos estão disponibilizando hoje na internet, que geralmente é o site do órgão que cuida daquela informação, a gente tem um cenário entre os estados, que é basicamente um grupo de estados que ele varia entre 30% e 50%, né, do índice, que seria o Amazonas, o Pará e o Mato Grosso, né? E estados que não chegam a 20% do seu índice, né, que é todos os outros aqui. Essa disponibilização ativa, ela vai variar de acordo com a realidade de cada município. Então, tem municípios hoje que têm uma dificuldade enorme de gerir informação, porque boa parte da informação está no papel, né? Tem estados, na verdade, que hoje têm uma vontade política expressa em transparência, como é o caso do Pará, né? E a gente tem estados também que, às vezes, têm um sistema de gestão de informação bom, robusto, porém, eles colocam chaves de acesso àquela informação, então não foi considerada como disponível. Por exemplo, o Maranhão, ele tem um sistema de licenciamento, né, um sistema para acompanhar o licenciamento no estado, porém, você só consegue acessar a informação se você tem o número do protocolo, né? Aqui na transparência ativa, a gente conseguiu avaliar a variação entre os estados de 2014 para 2016. Então, no geral, a gente considera que as recomendações do MPF aos estados para ampliar a transparência foram importantes e tiveram um resultado bastante positivo. A gente tem estados que variaram mais do que outros. Então, por exemplo, o Amazonas, ele foi o que mais aumentou a transparência, ele aumentou 22%, né? E teve outros que teve uma melhoria um pouco mais tímida, como Rondônia, né, que avançou só 2%. O nível federal aqui, eu não comentei antes, ele continua sendo uma referência para os estados. A transparência ativa dele é de 67%, né? A gente tem um aumento também entre 2014 e 2016 de 19%, foi bastante significativo. Esse aumento devido bastante à transparência do CAR, né, que foi ao ar no final de 2016, e que tem o CAR como é uma informação que ele vale para várias dessas agendas, né, só com exceção da regularização fundiária e hidrelétrica, que ele não é uma informação considerada, mas então ele é uma informação de peso nas outras 4 agendas, então ele influenciou bastante o aumento da transparência a nível federal. E de modo geral, então, o que a gente tem é um cenário de aumento da transparência, mas quando a gente pega o dado geral entre 2014 e 2016, esse aumento ele foi só de 2%, né? Claro que entraram outros estados que a gente não estava considerando na primeira avaliação, mas mesmo assim a gente tem bastante a caminhar em termos de transparência ativa na Amazônia. E já finalizando, então, para os principais resultados dessa pesquisa, esse primeiro ponto é isso, né? A gente ainda tem muito a avançar na parte de transparência na Amazônia. O nosso índice geral é de 24%, o que é bastante baixo, visto que é uma temática super relevante para a região, né? A gente tem algumas agendas que são mais críticas do que outras. Então, a regularização fundiária, por exemplo, é uma agenda que geralmente é baixa nesses estados e que, entre 2014 e 2016, ela foi a única que retrocedeu em transparência. Então, ela diminuiu 15% do seu índice de transparência ativa entre 2014 e 2016. Essa diminuição ela é também por a gente ter agregado outros quatro estados que não tem tanta informação assim, mas também porque muitos estados não atualizaram a sua base de dados sobre regularização fundiária entre esses anos, né? Então mudou a gestão e isso não foi priorizado, ou também no caso
do Amazonas, que o órgão fundiário foi extinto, suas atribuições passaram para outra agência, só que o site do órgão fundiário ele era melhor em comparação a dessa nova agência, tinha mais informações. Um outro ponto é que a gente continua tendo dados que são essenciais nas diferentes agendas ambientais, né, como, por exemplo, o CAR, cuja disponibilização de informações ainda se dá de modo parcial. Então, a gente teve um grande avanço no final de 2016 com a disponibilização de grande parte das informações do Cadastro Ambiental Rural, né? Porém, a gente não tem acesso a CPF, nome de proprietário, nome da propriedade, que são informações que te permitiriam cruzar essa base com outras bases e gerar ações de controle ambiental, né? Da mesma forma, a guia de trânsito animal, né? Que também tem, para alguns estados, como Mato Grosso, você tem a disponibilização dessa informação na internet, de forma ativa, porém, quando você quer verificar de qual é o CPF, tanto da origem quanto do destino do gado, você já não tem essa informação. Então, acaba que essas bases, elas não são úteis em todo o processo de controle, né? Bom, mas não são só pontos negativos, a gente também tem alguns avanços que é possível relatar. Então, de modo geral, houve uma grande melhoria na transparência passiva dos estados, como o dado demonstrou, né? Muitos estados regulamentaram e têm buscado avançar nessa agenda, né? A gente tem uma melhoria da transparência ativa entre os estados que foram avaliados no estudo de 2014 e o governo federal, que é de 13%, o que não é insignificativo, assim. E demonstra que também ações com o Ministério Público e eles têm o seu efeito nessa temática, né? E, por fim, a gente tem uma série de sistemas de disponibilização de informações hoje que podem ser modelos para outros estados ou até mesmo para o governo federal. Então, por exemplo, a gente tem a experiência do Pará com a lista de desmatamento ilegal, com a LDI, onde você consegue baixar o shape dos polígonos que foram desmatados e autuados, né? Você tem essa interface com o cidadão, inclusive com a pessoa que cometeu a infração, né? E a lista de embargos do IBAMA, que também é utilizado para controle de crédito e para compra também do gado pelos frigoríficos, né? Então, são exemplos que os estados eles podem se basear para ampliar sua transparência e avançar ainda mais nessa agenda. Bom, é isso, gente. Eu passo a bola para a Alice novamente, tá bom? Estou aberta para perguntas. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Renato. Acho que é isso. A gente tentou fazer aqui uma contextualização e trazer os principais resultados. Agora, eu estou vendo que tem bastante gente. O Renato já colocou o link do governo aberto aqui. Mas tem bastante participante nesse webinar que já tem assim um entendimento acho da dificuldade de ter acesso às informações, tanto das secretarias estaduais, ou até do nível federal, de diversas agendas. Temos perguntas? Não, é do Renato. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer colocar a sua experiência sobre o tema? Oi, boa tarde para vocês. Eu queria primeiro agradecer a esse webinar. Meu nome é Marina Campos, eu trabalho na Fundação MUR, e eu queria parabenizar o ICV e o IMAFlora por esse estudo, foi muito interessante, eu gostei muito de ver. E o que eu queria entender, vocês que estão bastante profundos nessa agenda, primeiro,
quais seriam os próximos passos para se melhorar a transparência no Brasil? Acho que vocês apontaram várias direções, a questão da regularização das leis, a questão da formatação de dados e de informações, a questão de dar acesso para quem realmente é impactado. Então, assim, hoje, se fosse alguns pontos específicos, aonde vocês acham que é um ponto mais estratégico de conseguir melhorar essa transparência para que numa próxima avaliação, sei lá, em 3 anos para cá, a gente tenha dados melhores? Então, essa é uma pergunta. A outra eu queria saber um pouquinho se eu sei que não foi o objetivo do estudo de vocês, mas quão comparável é esse nível de transparência na Amazônia com o resto do país? Se vocês têm alguma ideia se isso é igual no resto do país ou alguns estados, se isso é muito diferente, assim, quão pior ou melhor está a Amazônia com relação ao resto do país? E agradeço já pela resposta. Eu vou responder a primeira pergunta e aí eu vou deixar a Ana Paula e a Renato complementar. Como que a gente poderia ter uma melhora, assim, no âmbito da transparência? A gente vê, assim, que existem, eu diria, 3 questões. A primeira questão que realmente está travando hoje a transparência é uma falta de vontade política. Então, tem temas específicos onde falta a vontade política de compartilhar os dados. Então, é o caso, por exemplo, do cadastro ambiental rural, atualmente. Falta uma disponibilização do nome e do CPF dos proprietários, que é uma informação chave sem a qual você não consegue rodar as análises que são necessárias de serem rodadas para comprovação da legalidade das cadeias. Então, aí é um ponto que o poder público tem um posicionamento que é contrário à transparência do dado. Pela questão que o Renato falou, assim, de considerar que isso infringe acesso a dados pessoais, assim, coloca as pessoas de forma... coloca informações fiscais na praça pública. A gente tem outro entendimento. Da mesma forma, na questão fundiária, também tem esse entendimento de algumas agências públicas de que quando você coloca essas informações a público, você vai fragilizar alguns direitos. O que, na verdade, assim, por exemplo, o INCRA, a nível federal, já não tem mais essa visão. Então, você tem esse conjunto de posicionamentos, que são posicionamentos quase políticos, que aí, para avançar, é um trabalho de convencimento sobre o tema. Outro tipo de barreira, assim, é a barreira da capacidade de organizar uma disponibilização das informações. Muitas vezes, os gestores com os quais a gente falou, muitas vezes esses gestores eles não sabem como fazer. A lei de acesso à informação, que o Renato também falou que a gente está comemorando o aniversário, ela é muito boa porque ela coloca uma ambição, que é disponibilizar todas as informações. O sigilo é a exceção, o acesso é a regra. Mas com isso, o gestor, às vezes, ele não sabe como começar. E tem essa ideia que eu, por exemplo, não compartilho muito, de que tudo tem que ser transparente. Eu acho que é mais útil a gente ter uma abordagem por informação, e dizer, essa informação é fundamental, ela tem que estar transparente, que dizer, temos que ter uma visão se fala, por exemplo, em inglês de radical transparency, né? Tem que ter uma abordagem radical. Pode ser que tudo tenha que estar transparente, mas por questões metodológicas, às vezes é mais fácil você dizer, essa informação específica tem que ser transparente. Então, além disso, na prática da disponibilização, também tem problemas de base de dados, então tem que investir aqui
na capacitação do gestor sobre gestão de informação e disponibilização da informação. E isso, por exemplo, já tem assim, guias de boas práticas, já tem... então, seria a capacitação dos gestores que poderiam ser feitas assim, em grupo, com os gestores da Amazônia. Não é uma coisa muito difícil de serem feitas. O terceiro gargalo, para mim também já não fica mais no gestor, mas fica na sociedade civil hoje no Brasil. A sociedade civil brasileira ela ainda não sabe pedir, ela ainda não tem esse costume de pedir a informação pelas vias legais. Então, muitas vezes, a gente acha que pela proximidade com o gestor, a gente tem acesso a um dado específico, eu acho que alguns gestores até se aproveitam dessa forma que a sociedade civil ainda tem de trabalhar, assim. Eu acho que a sociedade civil tem que investir na lei de acesso à informação. Então, seriam os 3 pontos que eu acho que a gente tem que trabalhar para frente para melhorar esses índices. Eu vou deixar a Ana Paula responder sobre a segunda pergunta e vou complementar. Legal. Bom, a segunda pergunta que era sobre a comparação entre a Amazônia e o restante do Brasil, né, em termos de transparência. Só fazendo uma ressalva, as informações que foram selecionadas, essas 41 informações chaves, né, para essas agendas, elas estão muito baseadas e foram perguntadas na pesquisa online no contexto da Amazônia. Então, a gente tem informações sobre exploração florestal, por exemplo, regularização fundiária, que fazem sentido, né, nessa pesquisa online para a Amazônia. Não consigo dizer com certeza se a extrapolação disso faz sentido para o restante do Brasil, se essas são as agendas ambientais que mais importam nos outros estados. De forma geral, para a parte de transparência passiva, né, das perguntas ao órgão e a resposta, tem a Escala Brasil Transparente, né, que é da CGU, e ela também devolve uma resposta bastante similar, que os 2 estados piores, digamos assim, na escala, seria Amapá, igual o nosso também, porque ele não tem regulamentação da LAI e não tem o sistema de informação ao cidadão, então a escala também, que avalia outras variáveis nesse contexto, também demonstrou isso, e para eles também aparece lá o Rio de Janeiro como um estado não tão bem classificado. Na parte de regularização ambiental, recentemente a gente está fazendo uma pesquisa para o Observatório do Código Florestal sobre a transparência do Brasil inteiro. Então, nessas informações que são sobre regularização ambiental, e, na verdade, a Amazônia é a região onde os índices são melhores em termos de regularização ambiental. Imagino porque seja a região com maior pressão, né, nessa agenda. As outras agendas a gente está desenvolvendo, inclusive, um trabalho com o Ministério Público, mas a gente ainda não tem os dados trabalhados, mas provavelmente vamos conseguir gerar um índice junto com o Ministério Público Federal para o Brasil inteiro na parte de transparência ambiental. Renato, não sei se quer complementar aí a pergunta. Não, só de forma muito breve, a pergunta sobre o que é necessário avançar. Eu acho que esse mix entre controle social e o controle dos órgãos de controle, vamos chamar assim, o controle institucional, ele tem promovido avanços grandes na transparência, né? Então, o Ministério Público, quando ele começa a publicar o ranking de transparência, e ao mesmo tempo que ele faz avaliação e publiciza isso, e ao mesmo tempo diz para o município que se ele não aprimorar, ou para o Estado avaliado, que se ele não aprimorar, vão existir sanções, e ao mesmo tempo a sociedade cobrando municípios e estados por transparência, isso tem sido um combo bastante poderoso no avanço, né? Então, a gente manter esses estudos que mostram quem está bem, quem está mal, e acionando os órgãos de controle a fazer o mesmo, a gente consegue empurrar os gestores públicos para trazer mais centralidade para a transparência como uma política pública, né? Eu concordo com a Alice, porque apesar da gente ter leis bastante avançadas,
como parte da lei não detalha o que de informação ambiental tem que estar pública, uma parte da decisão da transparência ainda é uma decisão política, né? Então, os órgãos de controle, a sociedade monitorando o Estado, têm promovido avanços na transparência como um todo. E acho que na transparência ambiental isso pode caminhar na mesma direção. E uma última questão, tem alguns temas que são muito novos, né? O tema da transparência é razoavelmente novo, mas o tema de dados abertos ele é mais recente ainda, né? Então, hoje o governo federal tem um decreto da política de dados abertos, só que é um decreto de maio de 2016. Então, faz só um ano que, em tese, os órgãos públicos têm que apresentar os seus planos de dados abertos. Então, é até esperado que a gente ainda não esteja num grau satisfatório, né? Mas a gente tem que continuar pressionando para que os governos abram esses dados. No caso dos estados, eu acho que essa história de dados abertos é mais nova ainda, né? Então, a gente, no contexto da Amazônia, a gente tem que ir com esse debate de dados abertos, que é recente no governo federal e nível estadual, pode ser que muitos governos ainda nem iniciaram essa discussão. Obrigada. Tem uma questão, para continuar, tem uma questão do IBAN e tem um compartilhamento, vamos dizer, da Fernanda. A Ana Paula me falou que ela pode responder a pergunta do IBAN, talvez mas especificamente depois a gente passa para a Fernanda, então. Beleza, rapidinho, respondendo a pergunta do Léo aqui, ele perguntou sobre a cobrança do ITR, né, pelos municípios, se isso foi avaliado, acompanhado. Nessa pesquisa, ela tinha um foco nos estados e nos órgãos federais que atuavam na Amazônia, mas na parte de regularização fundiária, o ITR não entrou como uma informação-chave. Acho que é uma informação super importante, ainda mais que pode empoderar bastante os municípios a partir do momento que eles comecem a arrecadar e utilizar esse recurso para a gestão fundiária, mas infelizmente a gente acabou essa informação ela não entrou no ranking. Passo a bola para a Fernanda, se ela puder falar. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo estudo. Realmente, Alice, Ana, esse estudo ficou bem interessante, trouxe dados bem importantes para todos nós, né? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho só também da nossa experiência aqui no IDESAN. Eu me chamo Fernanda Meirelles, sou coordenadora de políticas públicas aqui do IDESAN, e nós, como também disse o Renato, percebemos que a transparência, acesso à informação é uma ferramenta fundamental, esse controle social, para também conseguirmos estimular até a governança aqui no Estado, né? Nós recentemente realizamos uma pesquisa, também financiada pela Fundação MUR, a respeito do orçamento público do Estado do Amazonas. Então, nossa pesquisa foi mais direcionada ao orçamento público e principalmente às funções orçamentárias. Nós nos aprofundamos principalmente em gestão ambiental. E uma dificuldade que a gente teve, que eu acho que também vocês encontraram, é uma padronização desses dados, né? Então, cada estado fornece esses dados de maneira diferente. Então, no caso, a gente também comparou os investimentos em gestão ambiental em Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, Amazonas e Acre. E a gente teve uma dificuldade gigantesca, se tratando do orçamento público, né? Então, ora, eles disponibilizam os valores empenhados, ora, as despesas autorizadas. Enfim, a gente tem uma dificuldade bem grande de comparar esses dados, então, também entrando um pouco na questão que a Maitê trouxe. Isso eu acho que é essencial também, de alguma maneira, existir essa padronização para o cruzamento desses dados ambientais. E nós também vamos fazer uma plataforma com gráficos interativos, onde os usuários vão poder acompanhar esse orçamento do Estado do Amazonas nesses investimentos ambientais. Então, eu pretendo compartilhar com vocês o mais breve possível esse nosso estudo. Ele já está pronto, já está editorado, tudo, só estamos esperando um pouco o lançamento devido a essa plataforma, né, o desenvolvimento da plataforma. Mas essa plataforma tem principalmente essa finalidade de estimular o controle social
e mostrar esses investimentos na área ambiental, que aqui no Amazonas, embora tenha melhorado, né, o acesso à informação, esses investimentos ambientais de 2008 até 2015, que foi o nosso estudo, eles só caíram. Então, hoje, o Estado praticamente não tem orçamento, né, para gestão ambiental. Nós analisamos também organização agrária, agricultura, saneamento, direitos da cidadania em questões indígenas. Então, buscamos setorizar esse nosso estudo do orçamento para essas questões mais ambientais, né? Enfim, só gostaria de compartilhar isso com vocês e parabenizar aí o estudo, que com certeza a gente também quer fazer um estudo de transparência aqui do Amazonas, mais focado na transparência, e essas informações são essenciais. Obrigada, gente. Super interessante. Na verdade, o que você toca é fundamental, assim, tanto o acesso e como o formato de acesso, né, aos dados. Muitas vezes, a sociedade civil também tem um papel para trabalhar esses dados e mostrar o que eles significam em termos de controle social. Então, tem um papel, assim, quase sistêmico do terceiro setor de pôr gasolina na engrenagem da transparência, né? Interpretar os dados, construir visualizações, construir instrumentos que nem necessariamente seria o papel do Estado. Assim, o Estado pode até fazer, mas se ele já cumprir com o que a lei está pedindo de disponibilizar as informações de forma bruta, já é alguma coisa, não? Já dá para a sociedade civil trabalhar em cima e fazer funcionar o controle social, que no caso seria o orçamento do Amazonas, a gestão ambiental do Amazonas. Que bom que vocês estão trabalhando sobre isso. Tem mais perguntas? Mais reações? Sim, então... O Hélio está escrevendo alguma coisa. Vocês não querem falar? Eu vou aproveitar enquanto o Hélio escreve e falar um pouquinho do cenário lá no Amazonas, já que a Fernanda comentou que também o orçamento está diminuindo. Eu achei bem interessante que o IPAAM, para responder, o IPAAM é o órgão ambiental do Amazonas, e para responder à recomendação do Ministério Público Federal, ele simplesmente disponibilizou as planilhas de produtividade dos seus setores. Então, na verdade, hoje você consegue baixar no site mensalmente quantas licenças foram emitidas, cada uma das licenças. Não foi, na verdade, todo um desenvolvimento de um sistema de gestão de informação, né? Então, foi uma solução bastante simples, implementada pelo órgão e que gerou aí um grande aumento entre 2014 e 2016, né? Baseado mais na vontade política de fazer. Então, novas perguntas. A Maite Damu está perguntando o quanto que... Não, quem financiou esse estudo? A gente teve financiamento da CLUA no início do trabalho com o Ministério Público, e a renovação, a atualização da avaliação que a gente fez em 2016 foi financiada a partir de recursos da Noruega, do NORAD. Pergunta do Hélio é uma pergunta longa, mas basicamente você está perguntando como que a gente está, quais critérios de avaliação e de classificação. Basicamente a gente usa, muitas vezes, quando você fala de transparência com um gestor, o gestor te fala, não, mas essa informação está disponível, não se deixa comigo, que tá tudo bem. Isso é a resposta que a gente sempre fica ouvindo, e com isso a gente desenvolveu uma metodologia de avaliação baseada sobre um tipo de acesso. Então, para cada informação que a gente avaliou,
a gente olhou o que a legislação falava sobre a disponibilização da informação. E para cada informação, a gente também foi perguntar para o usuário como que ele precisava dessa informação. A partir disso, a gente tem uma referência de como a informação do cadastro ambiental rural tem que estar disponibilizada em termos de 3 critérios, que são formato, se a informação está em shape, se a informação está numa planilha. O segundo critério é a questão do detalhamento, se a informação contém todos os dados que precisam ser disponibilizados. Então, por exemplo, o CPF, o nome do proprietário, no caso do carro, por exemplo. E o terceiro critério é a atualização. Então, se a informação traz uma data de atualização e tem uma periodicidade de atualização suficiente. Então, para cada informação, a gente tem esses critérios de avaliação. Aí a gente foi ver se cada critério estava sendo cumprido ou não. E a partir disso, a gente consegue ter pontuação. E com isso, a gente consegue avaliar a qualidade do conjunto de dados. São os parâmetros que a gente utiliza. Está tudo disponível no site. No nosso site, a gente tem várias publicações sobre isso. É a forma que a gente encontrou para tentar acabar com essas discussões com os gestores de que eles falavam para a gente, ou para o Ministério Público, que estava sim disponível. Não tá, o que a gente falou, alguma coisa está disponível sim, mas não está da forma que realmente possibilita o uso dessa informação. Você quer complementar, Ana Paula? Ou... Não. Tá. Então, aí o Dário do Amazon está querendo compartilhar a experiência deles também sobre o tema. Dário, pode falar. Tem que tirar o mudo, Dário, se você quer. Pode falar, Dário. Não, agora você deixou mudo. Tenta novamente. Dário? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Oi, tudo bom, pessoal? Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo trabalho, obrigado pela apresentação. Tá todo mundo me ouvindo, né? Estamos sim, Dário. Então, meu nome é Dário, eu sou pesquisador aqui do Amazon e eu gostaria de relatar um pouquinho a minha experiência com o tema. Em 2013, a gente publicou uma pesquisa chamada Avaliação de Transparência de Informações no Instituto de Terras do Pará, que é o órgão fundiário aqui do Estado. Esse estudo, como era de se esperar, demonstrou baixo índice de transparência do órgão, uma falta dos mapas, né, sobre a titulação privada, de comunidades quilombolas, assentamentos estaduais e muitas outras lacunas. O bacana foi que, nesse estudo, o Ministério Público do Pará instaurou um procedimento, né, baseado nessa pesquisa, para cobrar mais transparência do ITER. E essa pressão ela teve alguns resultados. Primeiro foi a divulgação de relatórios que estavam há 3 anos atrasados, pelo menos. Segundo foi que o ITERPA criou um grupo de trabalho interno para implementar a lei de acesso à informação no órgão. Outro avanço foi a criação de um grupo da sociedade civil, do qual o Amazon faz parte, para acompanhar o trabalho desse GT interno do ITERPA. Outro resultado foi a implantação do Serviço de Informação ao Cidadão na internet, no sítio eletrônico do ITERPA, e presencialmente, né, na estrutura física do órgão fundiário.
mas ainda um resultado foi a divulgação, um resultado que particularmente me surpreendeu muito, e os colegas aqui do Amazon também que trabalham com o tema, foi que o ITERP ele divulgou pela primeira vez um relatório sobre os pedidos de informação. Então, ele colocou lá dentro do relatório de gestão deles todas as perguntas que eles receberam em determinado período, acredito que no ano passado, durante todo o ano passado, e as respectivas respostas. E, além de todos esses resultados, a gente observou também alguns avanços na parte de transparência ativa em relação ao estudo que a gente fez em 2013, que eu mencionei, e é um estudo que a gente está fazendo exatamente agora, nesse momento, que é ampliar essa análise que a gente fez para o ITERPA, para todos os órgãos fundiários da Amazônia. Então, essa pesquisa está em curso, a gente não tem uma previsão muito exata de quando vai publicar, mas a gente espera que até o segundo semestre essa pesquisa seja publicada. Então, acho que sobre o que a Ana comentou, que a agenda da regularização fundiária na pesquisa do CV perdeu transparência de 2014 para 2016, eu acho que a partir dessa nossa pesquisa a gente vai poder, como a gente foca em vários temas novos em relação à pesquisa do ICV, eu acho que a gente vai poder jogar um zoom ainda maior em cima desse problema. A tendência é que essa transparência ela diminua, né? E é isso. Fico à disposição para trocar ideias sobre o tema. E eu vou encaminhar aqui para vocês o link dessa publicação que eu mencionei, sobre a avaliação da transparência interna, ok? Obrigado. Muito bom. Esse trabalho é muito bom, é muito interessante. Na verdade, é interessante esse trabalho de avaliação da transparência, mas é ainda mais interessante quando a gente consegue colar esse trabalho de trabalhar isso com a agência na qual a gente vê a melhoria de transparência. Eu acho que a gente vai finalizar, a menos... Vocês têm mais perguntas? Se não tiver mais perguntas, a gente pode finalizar. Talvez o Renato tenha uma palavra final para dar sobre as articulações sendo feitas no ODP. Vou deixar com você essa palavra final. Eu vou agradecer a todo mundo aqui. Acho que a gente poderia marcar discussões sobre transparência mais vezes, porque é um tema que realmente tem muito a ver com o trabalho na Amazônia, na gestão ambiental. Beleza, Alice. Não, acho que só reforçar o convite para quem quiser participar desses dois processos, né? A gente tem um grupo da sociedade civil que está acompanhando esse compromisso de transparência ambiental. Então, quem quiser está super bem-vindo. E o acordo do princípio 10, como eu disse, eu deixei o link aí no chat, ele é um acordo aberto para o acompanhamento da sociedade civil, é algo que não é comum em acordos internacionais, mas permite que a sociedade, inclusive, interfira nas discussões de negociação. Então, esse processo é bastante aberto. E a gente está iniciando a organização do segundo Encontro Brasileiro de Governo Aberto. E acho que esse é uma das agendas nossas aí, juntos, né? Se integrar as organizações que estão trabalhando com transparência de forma mais transversal. Acho que a gente que está no campo ambiental tem muito a contribuir com casos concretos e muito a aprender com essas organizações que atuam só com esses temas. Então, quem quiser ajudar na organização do segundo Encontro Brasileiro também é bem-vindo. E acho que fica o desafio aí, Alice, eu estava em São Paulo conversando ontem, acho que a gente pode fazer um webinar sobre a questão da privacidade e do sigilo comercial aplicado aos temas de transparência. Acho que é onde está esbarrando muito aí na abertura de base de dados. Fica talvez essa possibilidade do próximo nosso ser sobre esses temas aí. Estamos juntos, vamos organizar isso.
Beleza, então, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado para vocês, hein?